Mas em termos de geração de caixa, não mudou nada. Então a fonte não secou. A fonte não secou de maneira alguma. Mas, pô, ela tá sendo negociada abaixo do valor patrimonial mesmo. Tá, exagero, eu acho exagero. E ainda assim ela negocia com prêmio, em termos de múltiplo, pelo menos, em relação à Alupar e Transmissão Paulista. O que eu gosto da Alupar em relação às demais? Primeiro, ela é um case de dono. É uma família que controla, a empresa tem mais de 50%, a família tem mais de 50% da empresa, enquanto que a Taesa e a Isacetep são cases de executivos. É um grupo de controle ali que não é do dono. E eles têm mais de 50% da empresa. Se eles tivessem 15%, eles poderiam falar, pô, vamos tentar enriquecer de outra maneira. Não, então assim, eles têm um... Os caras já têm um negócio. O cara já tem. Esse é o primeiro ponto. Quando eu olho para a Alupar, histórico de execução, muito bom. Quando eu olho para o prazo médio remanescente, tanto das linhas de transmissão quanto das hidrelétricas que eles têm, das hidrelétricas que eles operam, também é maior do que os pares. Então é essencialmente isso. Assim, assim, se eu tive essa minha paixão pela Alupar, de dizer muito respeito a isso, né? Não pelo momento que ela estava atravessando, mas por todos esses pontos. Sim, ótimo. Eu gosto também de Alupar. Mas depois disso, é uma questão de valuation relativo, né? Eu acho que nos últimos anos, pelo menos, a Alupar foi estruturalmente mais barata que a Isacetep e a Transmissão Paulista, ainda que tivesse todas essas qualidades. O que não me impede, por exemplo, de em algum momento gostar mais da Taesa. A Isacetep, né, a TRPL4, ela está sendo negociado a 0,92 do seu preço sobre o valor patrimonial. É uma boa, Victor? A gente tem compra... Pô, ela tá sendo negociada abaixo do valor patrimonial mesmo. Tá, exagero. Eu acho exagero. Enfim, a gente tem compra, a gente deu compra ali na casa de 21 e alguma coisa. É um case redondo demais, assim, pra eu falar aqui dos detalhes, mas enfim, eu acho que no preço ali que a gente deu é um preço que eu me sinto muito confortável. Para esse ano de 2023, ano passado, ela passou por um reperfilamento de uma indenização que ela recebe ali enfim, relacionada a problemas já do governo da Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff, e houve o reperfilamento desse fluxo de recebimentos. Então, em 2022 teve uma queda, enquanto que em 2023 retornam na totalidade esses investimentos. Então, acho que vai ser um ano gordo ali no que diz respeito à geração de caixa. E você lembra o preço alvo dela? R$28. A gente está observando. Bom, hein? A gente está observando uma taxa interna de retorno. É porque eu não sei qual foi o preço de fechamento de hoje, mas hoje está 22. 22,50. Deve ser 11 e alguma coisa, então. Uma TI real de 11 e alguma coisa versus uma NTN entregando 6,5 da última vez que eu vi, em termos real, né? Inflação mais 6,5. E ela tem um diferencial competitivo que eu vejo as pessoas abordando pouco, que são os reforços e melhorias. É uma coisa que ela começou a desglosar com muito mais detalhes agora. O que é um reforço e uma melhoria? A CETEP, ela opera principalmente na região sudeste e na região de São Paulo. A região de São Paulo, por ser a área mais rica do Brasil, ela tem uma malha de transmissão muito bem servida e que é velha. Então, sempre que a empresa precisa trocar um transformador, ou precisa trocar um transformador, isso vira um reforço ou uma melhoria, que é o quê? Não, eu preciso de 100 milhões para trocar essa subestação aqui, esse ativo tal. Ela troca isso daí, ela coloca esses 100 milhões numa base, e essa base é como se ela botasse um ovo. É como se ela ganhasse uma RAPzinha, uma receita anual permitida por mais 20, 30 anos. Então vira um compounder, é como se a empresa botasse um ovinho sem a necessidade de uma receita, sem a necessidade de participar dos leilões. Porque qual a dificuldade de você participar do leilão? Que você cai na pancada com outras pessoas. Exatamente, e precisa gerar o valor lá embaixo, né? Exatamente. Já a Isacetep, ela tem esse benefício, ela já tem um pipeline de investimentos aprovados que está na casa de 5 bilhões de reais. Caramba. A Alupar, eu conversei com eles recentemente, é tipo quase nada, tipo 100 milhões, assim, quase zero. Então, assim, isso aí vai gerar um efeito de geração de valor para o longo prazo muito interessante. Então, como se ela tivesse um diferencial competitivo de longo prazo que os outros players não têm. Tal que é o que aconteceu com a Taesa, que eu recebi bastante pergunta dela no Instagram. Ótimo, boa pergunta. O que aconteceu com a Taesa? É engraçado o que eu vou falar agora, mas não aconteceu nada. O que acontece? Qualquer pessoa agora que está assistindo a gente
eu queria pedir para você abrir o press release da empresa. A empresa, todas as transmissoras, elas apresentam os resultados em IFRS e no regulatório. O regulatório é, digamos assim, a contabilidade como a gente conhece e que é uma proxy mais perfeita do fluxo de caixa e da geração de caixa. O IFRS, ele tem um detalhe que é o seguinte: o IFRS, até por ser uma contabilidade assim meio americana, digamos assim, eles tentam transformar tudo que tem valor ali dentro da contabilidade para a contabilidade refletir da melhor maneira o valor de mercado da empresa. Então ali tem uma linha chamada ativo financeiro, que não tem na contabilidade regulatória, que ela é uma tentativa da empresa trazer a valor presente todo o resultado das transmissoras que ela tem hoje. E isso existe por quê? Porque como a transmissora é praticamente uma renda fixa, existe uma altíssima chance daquela receita se concretizar sem grandes problemas, eles já tentam colocar aquilo ali dentro do balanço da empresa. Aquele ativo financeiro, ele é ajustado por índices inflacionários. Então, ano passado, ou retrasado, não lembro bem, o IGPM veio gigante, veio mais de 20%. E a empresa ela tem uma exposição nos seus contratos de transmissão, mais de 60% é ajustado pelo IGPM. Então, quando esse ajuste bate no ativo financeiro, o resultado financeiro fica gigante. Parece que ela teve um lucro IFRS brutal. Mas aquele lucro, ele nada mais é do que uma atualização contábil. Aquilo ali não representa necessariamente o fluxo de caixa dela. Então, o que aconteceu esse ano? A gente está tendo uma pequena queda no IGPM acumulado, no meio do ano, né? Assim, de 6 meses para cá. Acho que de 2%, alguma coisa assim. Aí aquele impacto que foi gigante há 2 anos atrás... Não teve impacto. Teve agora, então isso reduziu o lucro líquido e IFRS. Aí qual é o detalhe disso aí? O lucro líquido e IFRS é a base que a empresa usa para pagar dividendo. Sim. Entendeu? Então, ano passado, por que ela vem pagando dividendos muito, muito altos? Porque, como eu comentei agora, o IGPM estava gigante. Para agora, o IGPM veio pequenininho, teve esse reajuste, então a base para ela pagar dividendo ficou pequena. Entendi. Então ela pagou um dividendo merreca. Mas aí eu te pergunto, aquele dividendo que ela pagaria, se o IFRS viesse gigante ou qualquer coisa assim, ele sumiu? Ele foi para o espaço? Ou ele continua dentro da empresa? E desse dinheiro que está ali dentro, ou ela vai investir em outros ativos, seja adquirindo, ou ela vai distribuir em algum momento como dividendo extraordinário, qualquer coisa do tipo. Então eu acho assim que veio ali talvez um choque de realidade em relação a essa questão do IFRS, mas em termos de geração de caixa, não mudou nada. Então a fonte não secou. A fonte não secou de maneira alguma. Pode ser que, em um momento de juros altos, de crise de crédito ou qualquer coisa assim, Sim. ela aproveita essa oportunidade para falar assim, cara, vou segurar o caixa aqui. Pode ser? Pode. É sensato? O que não quer dizer que o dinheiro virou fumaça. O problema é o dinheiro perdido. Se ele está dentro da empresa, fazendo coisas boas, bacana. Mas se for uma questão pensando ali na sustentabilidade da empresa, poxa, a gente está passando por o que a gente chama de credit crunch, né? Então é sensato segurar os dividendos, né? Pode ser. Pode ser. Ela tem um benefício do negócio ser tão estável que ela mesmo... pode segurar de boa, tranquilo. Ela pode até pagar. Esse é o ponto. Assim, o negócio ali é tão estável que ela pode ser até um pouco agressiva, como ela tem sido no pagamento de dividendo. Mas se ela segurar um pouco também, gente, a perna no braço não cai. Assim, não sei que você dependa muito do dividendo da Taesa para pagar suas contas, aí de fato vai ser ruim. Assim. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a fonte não secou. E não teve perda de valor nenhum, né? Não. É porque o que acontece ali na Taesa é o seguinte: ela é tão generosa com o pagamento de dividendos que, mesmo tendo um prazo de concessão mais curto em relação ao Alupar e à transmissão paulista, ela tem um yield tão grande e a pessoa física, principalmente, gosta tanto dela. O institucional também ama a Taesa. Eu só acho que ele tenta comprar um preço menor, porque o que acontece com a Taesa é o seguinte: no último update que eu fiz lá na página da Genial Analyse, eu espero que você dê uma olhada, eu mostro que o quê? Que ela tem um prazo de concessão mais curto em relação aos demais players, e ainda assim ela negocia com prêmio, em termos de múltiplo, pelo menos, em relação a Alupar e transmissão paulista. Então, ainda que ela tenha menos valor a ser gerado ao longo do tempo... Ela ainda é negociada com prêmio. Com prêmio, porque ela acaba distribuindo muito dividendo e o povo gosta disso. E não tem nenhum problema, eu também gosto. A transmissão paulista e a Alupar, se ela resolvesse pagar tudo que ela gera de caixa como dividendo, elas teriam o mesmo rendimento
da Taesa. Só que não, elas preferem segurar um pouco mais. Entendeu? Entendi. Então, assim, por exemplo, a Alupar. A Alupar, ela pagou agora, anunciou agora 5% de dividendo, bonificação. Só que esse dividendo que ela anunciou é a metade do lucro. Então, assim, ela tá tendo um payout ali de uns 50%. E 50% é bom pra caramba. Mas assim, quando você olha o yield, é de 5%. Às vezes não é aquela coisa maravilhosa. E essa outra, mais uma vez, essa outra metade, ela não cai no buraco negro. Ela tá no caixa da empresa. Tá gerando valor. Tá gerando valor. Se ela julga... Por quê? Porque ela é uma boa locadora. Se ela fosse uma má locadora, aí esse dinheiro ia pro ralo. Agora, como ela é uma boa locadora e tem mais prazo remanescente de concessões nos seus negócios, não só de transmissão, como de geração também. E ela tá em fase de desinvestimento, né? Então, quer dizer ela tá... Eu comecei a cobrir a Alupar, a gente tá em 2023, acho que em 2018. 2019, foi. Ela valia 16, 17 reais. Nesse preço, o valor de mercado dela era, sei lá, 4,5 bi. E na época, o pipeline de investimentos dela era de 5 bi. Ou seja, ela ia investir ao longo dos anos tudo que ela valia. Tudo que ela valia naquela época. Então, assim, foram 4 anos em que ela não pagou dividendo, mas assim, olha o preço dela, saiu de 16, 17 e foi a quase 30. Só não tá mais de 30 por causa do rendimento da NTN. NTN mais prêmio, hoje tá em 6,5. Então, esse rendimento ele acaba sendo um contraponto às empresas de infraestrutura, porque o valuation das empresas de infraestrutura são principalmente via TIR, né? São muito comparadas com a taxa, com o rendimento das NTNs, porque elas têm estruturas muito similares. Então, como os juros reais estão muito altos, isso acaba batendo um pouco no valuation das transmissoras e de todas as empresas de infraestrutura como um todo. Mas se a gente tivesse com uma NTN, NTN mais 4, mais 5, com certeza ela estaria acima de 30. Ou seja, foi um case que dobrou de valor, mais os dividendos, mais tudo que vai acontecer. E fora que tá num cenário ruim ainda. Num cenário ruim. Num cenário pessimista. E por último, tem uma frase que uma vez eu vi, eu achei engraçado, que é o seguinte: o setor de transmissão pode ser que ele passe por um momento onde os fracos não têm vez. O que isso quer dizer? É uma frase provocadora. Por quê? Dá até para virar um corte. Por quê? À medida que existe uma secagem no crédito e tudo isso, pode ser que os aventureiros, aqui eu estou colocando entre aspas, aqueles caras que não são originalmente do setor de transmissão, que estavam participando dos leilões, eles resolvam não participar mais, porque o negócio está estranho. O preço das commodities está estranho. Então, o que pode ser que aconteça? A competição abaixe. Nossa, para elas o lucro lá em cima. Por uns cases, por umas empresas que são investidoras do setor raiz, empresas raiz do setor, não é o cara que é uma construtora, que é um family office, que é um private equity. Não, é uma galera assim que é empreiteira de transmissão mesmo. Taesa, Transmissão Paulista, e a ISA-TRPL4, Eletrobras, Engie, Energias do Brasil. Essa turma se beneficia de momentos esquisitos como esse. Por quê? Porque a galera vai ficar pé atrás na hora ali de bidar. E eles, como são investidores raiz, né? Eles já sabem, né? Tem expertise, já tem expertise, e não tem como você sair do setor agora. Assim, o que você vai fazer? Eu sou aqui a família Godoy Pereira, vou investir em outra coisa. Não, você sabe fazer aquilo. Então, assim, esse é o momento que você pega projetos a taxa de retorno interessante. Então, assim, ela pode até se beneficiar de um momento como esse. A AGF, mais que a plataforma, é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.